fácil, que não precisa sovar. Vem comigo, siga essa receita que você vai adorar. Então, para essa receita, você vai precisar de farinha de trigo, açúcar, sal, óleo, água, um pacotinho de fermento biológico e ovos. Eu vou deixar a receita certinha na descrição do vídeo, tá bom? Vale muito a pena você fazer essa receita. E eu vou fazer duas receitas, eu vou repetir, vou dobrar ela aqui. Uma eu vou fazer com recheio, aqui ó, já ralei a calabresa, já deixei separada, com queijo. E a outra eu vou fazer sem recheio, que é a opção de você passar com uma manteiga, um requeijão, daí você coloca da sua preferência. O recheio você pode fazer da sua preferência, pode fazer, por exemplo, com frango desfiado, peito de frango desfiado, nossa, fica sensacional. Com requeijão, você pode fazer qualquer outro tipo de recheio que você preferir, presunto e queijo. Eu aqui vou fazer com calabresa e vou mostrar pra você como vai ficar muito bom. Então, pegue uma bacia e nela você vai colocar 1,5 xícaras de água morna. Você vai colocar aqui 1 colher de açúcar. Vai acrescentar 2 ovos. Mistura bem aqui os ovos com a água. Aí você acrescenta meia xícara de óleo. Aí você vai acrescentar um pacotinho de fermento biológico, da sua preferência aí, a marca, tá? De fermento biológico. Mistura bem. Vai ficar assim mesmo, tá? Agora você vai acrescentar 4 xícaras de farinha de trigo. Já deixei separada aqui e você vai colocando aos poucos e mexendo, tá bom? E aí, vocês vão perceber que tá ventando bastante aqui, que a farinha tá querendo fugir. Vou virar assim desse lado. Acabei colocando tudo de uma vez por causa do vento, tá? Mas aí você vai colocando aos poucos e mexendo. Nessa hora você mistura bem, tá bom? Pra farinha incorporar todinha aqui na água, nessa misturinha que a gente fez, aí você mistura bem. Olha, a massa vai ficar assim, ó. Depois de bem misturado, a gente vai acrescentar aqui meia colher de sal. O sal é por último para poder o fermento não matar o fermento, né? Então você coloca ele por último, depois que você colocou a farinha. O bom também é você colocar junto com a farinha já mistura tudo junto. Eu coloquei depois, mas não tem problema, você pode colocar junto com a farinha. E é isso, tá pronta a nossa massa.
Você viu que difícil? Uma massa super demorada. Brincadeiras à parte, gente, essa massa é muito rápida, muito fácil e super saborosa. E aqui ela já estaria pronta para você colocar na sua forma e depois esperar crescer, né? Colocar para assar. Só que no meu caso aqui, eu falei para vocês, eu vou fazer rechear. Então, nessa massa eu vou acrescentar agora a minha calabresa. Eu vou colocando aqui calabresa. Acho que eu até exagerei, coloquei muita calabresa aqui no... Ralei muita calabresa. Eu vou ver se eu preciso usar isso aqui tudo mesmo, tá? Eu vou colocar aqui uma parte e vou mexer. Porque eu dei uma exagerada aqui no recheio. Mas recheio nunca é demais, né? Se você é do time recheio, você vai entender o que eu tô falando. Eu sou do time recheio, quanto mais melhor. Mas bora lá, às vezes não precisa isso aqui tudo. Ó, você incorpora o recheio na massa. Tá vendo? Opa, tá fugindo aqui. Gente, eu acho que precisa assim colocar mais calabresa. Eu vou colocar. E agora eu vou acrescentar também o queijo. Eu não tinha muito queijo dessa vez aqui em casa. Já fiz pães e outras coisas, então só tinha esse pouquinho. Aí por isso que eu tô falando, você pode colocar o recheio que você preferir conforme você tiver aí, né? O meu vai ser esse pouquinho hoje, mas aí se você quiser colocar bastante queijo, você enche aí de bastante queijo. E aí você vai me perguntar, Thaís, essa massa tá certa? Ela fica assim mesmo, grudenta, olha. Fica, é assim mesmo, tá certo, não erramos, fica tranquilo. Acredita no processo que vai dar tudo certo, tá bom? Agora a gente vai pegar uma forma untada com óleo e vamos pra assar essa massa. E aí a gente, depois que acrescentar a massa na forma, a gente vai deixar ela crescendo. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, aqui eu já tô com a forma untada com óleo. E agora eu vou pegar essa massa e vou jogar ela aqui dentro. Vou pegar uma espátula que eu vou limpar essa vasilha, tá? Ó. Vamos limpar ela aqui. É normal, ela vai grudar assim mesmo na vasilha. Vai dar super certo, tá, gente? Como eu falei pra vocês. Confia no processo. Agora na forma eu vou espalhar bem essa massa. Deixa eu limpar aqui minha colher de pau. Eu vou utilizar ela de novo ali que eu vou fazer a segunda massa. Então você vai pegar e espalhar a massa na forma, tá? Porque como ela fica grudadinha assim, ela não vai. Então você tem que dar uma ajudadinha nela aí, tá? Então você dá uma espalhada. Ajuda a espalhar bastante aqui. E assim ficou, pessoal. Aí agora o que você vai fazer? Você vai pegar essa massa, que já tá na forma, colocar um paninho e colocar em um lugar bem quentinho aí pra ela crescer. Eu deixo normalmente dentro do meu armário, então dentro do forno, até mesmo dentro do micro-ondas. Aí você escolhe o cantinho melhor aí na sua casa pra guardar, tá bom? Ela vai ficar aí mais ou menos por cerca de 1 hora e meia. E aí você vai acompanhando, conforme for. Porque o que acontece? Quando ela chegar na borda da forma, aí tá bom. Aí você já pode pôr pra assar.
Então, enquanto eu vou deixar essa daqui crescendo, eu já vou começar a fazer a minha segunda massa. E vai ser uma massa sem recheio que eu expliquei pra vocês. Essa daqui ainda sobrou um pouquinho, ó, eu ainda posso jogar aqui por cima. Tô ainda pensando em se eu faço isso, porque vai ficar bem recheado mesmo. Eu peguei uma linguiça e meia pra fazer, eu achei que foi bastante. Por isso que eu não coloquei tudo, mas vai ficar assim, tá? Aí agora eu vou deixar ela crescer e vamos fazer a segunda massa. Bora lá. Pronto, pessoal, separei os ingredientes para a segunda receita. Não muda a receita, então eu vou trazer vocês agora de pertinho aqui para ver eu fazendo de cima essa receita, tá bom? Mas os ingredientes são as mesmas coisas, as mesmas quantidades. Só muda que dessa vez eu não vou fazer o recheio. Então vem comigo, vem aprender a fazer de pertinho aqui essa receita. Então bora lá, pessoal. A segunda receita a gente vai colocar 1,5 xícaras de água morna, não muito quente, não muito fria, tá bom? A gente vai acrescentar já os 2 ovos. Mistura bem esses ovos. Vamos acrescentar meia xícara de óleo. Eu fiz a medida da farinha de trigo nesse copo, nessa xícara, então ela tá sujinha de farinha de trigo, tá? Não tem problema aqui, ó. Põe tudo na vasilha. Então, agora a gente vai acrescentar o açúcar, 1 colher de açúcar. Lembrando que eu vou deixar a receita tudo na descrição do vídeo, tá bom? E vamos colocar o pacotinho de fermento em pó. Mistura bem o fermento. Mistura bem o fermento, tá? E agora a gente vai acrescentando. Lembra que eu falei pra vocês que você pode acrescentar o sal na farinha? Então você pode já fazer assim, ó. Aqui é meia colher de sal, tá? De sopa. Misturo aqui na farinha e já vou acrescentando. São 4 xícaras de farinha de trigo. Vai colocando aos poucos. O vento deu uma acalmada, ó, agora eu consigo fazer aos poucos. Você vai colocando e mexendo. Ó. Também não muda se você colocar de vez. Acho que é mania mesmo. Vai acrescentando aqui, ó. Mexendo, mexendo. Fica mais fácil para misturar, na verdade, se você coloca aos poucos do que você jogar de vez. Vocês viram que eu fiquei mexendo bastante o outro, né? Mas aqui já tá dando ponto, sem nem ter que mexer muito, porque vai colocando aos poucos a farinha, né? Não vai ficando dura, pesada de uma vez. Então, fica mais fácil. Ó, você vai dar uma mexidinha assim para dissolver bastante a farinha. E agora você acrescenta o restante da farinha. Ó o vento de novo, pessoal. O vento trouxe a farinha no meu rosto. E aí a gente mistura de novo aqui. E o legal dessa massa é que você consegue fazer ela também na versão doce. Se você acrescentar mais açúcar e pôr um pouquinho menos de sal, você consegue fazer uma massa doce, tá? E aí é aquele pãozinho mais docinho. Olha como essa aqui ficou bem melhor assim de misturar, gente. A outra tava fazendo muita força para misturar. É um pão sem sovar, então nem precisa muita força, mas eu acabei jogando tudo de uma vez por causa do vento, vocês viram aí. Mas o ideal mesmo é você jogando aos pouquinhos mesmo, ó. Acabei de provar na prática que faz diferença.
Olha como fica mais fácil de misturar. Eu nem botei muita força e ó, ficou a massa perfeita. Ah, e de novo, é assim mesmo? Ela fica líquida assim? Fica, pessoal, acredita, ponha fé que vai dar tudo certo, tá bom? Então agora a gente vai colocar na forma. Então eu já tenho uma forma aqui untada. Já tem uma forma untada com óleo. Não precisa colocar farinha, tá bom? Eu vou tirando da forma e colocando aqui da colher de pau. Vou tirando da colher de pau e já colocando aqui. E esse aqui, lembrando que é sem recheio. Mas se você quiser fazer os dois recheados, é só para você ter uma noção. Eu tô fazendo assim para você ver aí na sua casa como é que fica. Tanto o recheado quanto o sem recheio, tá? E aí vocês vão ver que, lógico, recheado na minha concepção ganha, né? Mas esse aqui também sem recheio é uma delícia. Você passa uma manteiguinha nele. Depois que sai do forno, meu Deus do céu, muito bom. Quentinha, a manteiga derretendo. Uma delícia. E rende bastante, tá? Esse aqui mesmo, daria até para dividir em duas massas e colocar em uma outra forma. Porque essa minha forma é pequena, daria para eu fazer em duas formas. Mas eu não quero ele tão... não quero dividir, né? Eu vou deixar ele assim mesmo. Mas se você quiser, se sua forma for pequena, você pode dividir em duas, três formas, que dá de boa, tá? E aí você espalha. E esse daqui, como não tem recheio, eu vou dar um toque nele. Então eu vou jogar aqui por cima queijo ralado e vou colocar orégano também. Então só um minuto. Então eu vou dar um toque especial nesse. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado. Aí você coloca assim por cima o queijo ralado, ó. É só uma graça, tá? Se você não quiser, não precisa. É opcional, como eu tô falando pra você. É só pra ele ficar bonitinho. Deixa eu cortar. Cortar direito isso aqui. Peraí. Agora sim. E agora a gente coloca um pouquinho de orégano. E o vento espalhando tudo pro lado de cá, olha. Gente, tá ventando muito aqui, acho que vai cair um toró. Não deu pra espalhar muito bem o orégano por causa do vento. Mas vocês entenderam, vocês colocam aqui o orégano. E mais uma vez a massa tá pronta, pessoal. Agora a gente vai fazer que nem a gente fez com a outra. Vamos levar ela para descansar, cerca de 1 hora e meia. Aí você vai vendo conforme for aí na sua casa, tá? Você fica olhando. Se ela chegar na borda aqui da forma, é porque já tá bom. E aí você já pode passar, tá bom? Então tem que esperar ela crescer bastante. Ela vai crescer, pode confiar, ela vai crescer até a borda. Às vezes demora esse tempinho que eu tô falando pra vocês. 1 hora e meia, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Acontece. Mas deixa ela crescer até chegar na borda. Tá bom? Que aí ela vai ficar um pãozão bem estruturado pra você se deliciar aí, tá bom? Então eu volto daqui a pouco quando a massa já crescer pra mostrar pra você o resultado. Até daqui a pouco. Pessoal, eu voltei aqui agora. Passou mais ou menos 1 hora e meia, que nem eu falei pra vocês. E adivinha só, o nosso pão já cresceu. Olha assim, ó, vou mostrar pra vocês como é que ele tá. Falei pra vocês que ele chega até a borda, olha. Como tá bonito. Cresceu bastante. E o segundo, ele cresceu até demais. Eu tinha colocado o pano e ele cresceu até o pano. Vou mostrar pra vocês. Ó, ele cresceu e passou da borda aqui, ó. E na hora que eu tirei o pano, já tava grudando no pano. Aí ele deu uma murchada assim, ó. Mas não tem problema, tá? Eu vou pegar uma espátula, vou arrumar aqui e vou botar ele pra assar.
Nesse aqui eu vou também finalizar com queijo ralado e orégano, porque eu achei que ficou melhor assim. Então eu vou fazer aqui também, tá? Mas deixa eu dar uma arrumada aqui com a espátula. Esse daqui. Ele cresceu bem. Eu acho, gente, que eu poderia ter dividido realmente em duas formas. Então eu teria 3 pães, né? Porque essa minha forminha é um pouco menor e ele cresceu bastante. Então ficou assim, até passando da forma, né? Saiu um monte no pano de prato. Que grudou assim, ó, tá vendo essa parte toda aquela ali? Saiu bastante no pano de prato, então se eu tivesse dividido em duas formas, eu não teria perdido um pouquinho da massa. Mas assim, foi pouca coisa, não vai fazer muita diferença. O ruim é se ele resolver crescer mais ainda no forno, né? Aí pode ser que derrame. Mas esse aqui, olha como tá no ponto já. Então eu vou jogar um queijo ralado por cima, que nem eu fiz no outro. E agora eu vou colocar um pouco de orégano também. Tá fazendo pão? Não, esse aqui não dá pra tirar massinha. Porque já tá na forma, já vai assar, tá bom? Depois a gente faz uma massinha junto. Gente, o vento não tá deixando eu espalhar meu orégano. E vai ficar assim. Mas vocês entenderam, dá pra vocês, ó, vou botar um pouco mais aqui. Ah, não tá dando certo, gente. O vento tá esparramando todo o orégano. Vou tentar pôr mais um queijinho aqui por cima desse. Aí. E vocês sabem que agora eu faço tudo no forno a lenha, né? Então, bora pro forno a lenha, vamos ver quanto tempo leva. Que eu tô doida pra comer esse pão. Bora! E agora é só esperar. Pronto, pessoal, pães assados. Olha que lindo que ficou. Mas vocês sabem que eu não minto pra vocês, né? Olha o que aconteceu com esse daqui. Saí por 5 minutinhos pra ir ali resolver um negócio na horta. E quando eu voltei, é o que tinha acontecido. Eu tô com esse problema com o forno, que eu já falei pra vocês em outro vídeo. Que eu tenho que ficar em cima, eu não posso sair por nada. E quando ele assa de um lado, eu tenho que virar ele pra assar do outro. Só que aí, nessa que eu dei a saidinha que eu voltei, já não deu tempo de fazer isso. Ele já tinha torrado tudo. Então, me desculpem, tô mostrando um pão torrado pra vocês, ó, desse lado torrado. Quando eu vi, eu corri e virei. E aí, esse lado vocês percebem que não torrou tanto. É, tá bom. E esse daqui, eu já fiquei em cima, não saí por nada, ó. Então, ficou bem assadinho e tá pegando fogo aqui. Então, eu vou partir agora o torrado, porque é o recheado, e vou partir esse aqui também. Pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Eu sei que é um bolo que fica muito bom, muito gostoso. Um bolo não, perdão. Volta aí, editor. Não! Eu sei que é um pão que fica muito gostoso, mas agora com um toque especial do queimado. Infelizmente, são coisas que acontecem e você sabe que eu não minto pra vocês, então eu conto a real que aconteceu. Eu não vou fazer um outro pão só pra mostrar pra vocês, olha, esse daqui ficou perfeito. Não, deu errado, deu ruim, mas não vai ficar ruim de sabor. Então, nem que a gente corte esse pedacinho aqui, ó, né, descarte essa parte de cima, mas o importante é que o pão deu certo. E esse aqui eu fiquei de olho pra não deixar queimar. Mas chega de conversa, bora partir, que o importante é saber como é que ficou por dentro, né? Vamos lá. E agora, gente? Mãe, que já batendo. Tô cortando o pão, filho. Olha como é que tá esse pão, gente. Tá até se desfazendo, olha aqui.
Esse é o recheado. Vou pegar esse aqui. Gente, tá muito bom. Tá muito bom mesmo, com queijo derretendo. Vou cortar esse outro aqui pra vocês verem também, tá bom? Olha, como ele fica bem fofinho. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, bem fofinho, ó. E depois que esfria, ele continua fofinho assim, tá? Ó. Tá pegando fogo. Mas tá muito gostoso, peraí. Eu preciso passar a manteiga pra vocês verem ele derretendo. Calma aí. Gente, com a manteiga, vou mostrar pra vocês. Porque, só fica bom se for com recheio. Não. Confira comigo no replay. Não. Sem recheio também fica maravilhoso. Olha isso aqui. Ó. A manteiga derretendo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Foca, editor. Foca aqui pro pessoal ver. Olha aqui. Manteiga derretendo, ó. Sensacional. Gente, tá quente. Eu tô comendo mesmo assim. Agora vamos no recheado. Olha aqui. Ó, a calabresa. O queijo aqui no meio. Esse aqui já esfriou um pouquinho porque eu tirei ele um pouco antes desse. E eu deixei ali esperando tirar esse pra mostrar pra vocês. Já tá um pouquinho frio. Mas ó. Gente, só façam. Sério, de verdade. Mesmo com esse dente do queimado, tá uma delícia. E eu, como sempre, falando de boca cheia com vocês, né? Me perdoe, mas é porque tá muito bom. Gente, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. A receita é muito fácil e rápida de fazer. Dá pra fazer das duas formas, como eu falei pra vocês. Eu indico as duas formas. Não vou te dizer assim, ai, Thaís, qual que fica mais gostoso? Os dois. Só façam, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! E agora vai pro forno. No forno convencional é cerca de meia hora, 40 minutos aí assando. No meu forno aqui eu não sei dizer, vou testar agora. Vocês sabem que agora tudo eu faço no forno ali. E agora tem não tem pato do Homem-Aranha. Não tem o pato da Piqueta. E tem... Sai que a mãe tá falando. Depois você faz. Depois eu vou fazer um vídeo com você, tá bom? Depois eu faço um com você. Silêncio. Gravando. Tá bom.